Na década de 1930, havia um experimento que ele resultava em algumas coisas interessantes, mas ao mesmo tempo ficava um ponto de interrogação que precisava ser explicado. E as pessoas naquela época, os físicos, estavam estudando para tentar desvendar o porquê, quando ocorre o decaimento beta do núcleo de um átomo, parte da energia desaparece. Então eles estavam estudando isso para tentar entender o porquê, porque isso só acontecia com o decaimento beta, não acontecia com os outros tipos de radiação, era exclusivo do decaimento beta. Basicamente, o decaimento beta, ele é dentro do núcleo de um átomo, então você tem ali um nêutron, e esse nêutron, ele passa por um processo onde um dos quarks que se encontra ali dentro, ou seja, um dos quarks down, o nêutron é composto por 2 quarks down e um up. Então, dessa forma, quando ocorre o decaimento, ou seja, ocorre a interação nuclear fraca, ou seja, um bóson de calibre do tipo W negativo, ele interage ali dentro com os quarks do nêutron, sendo que um quark desse nêutron, especificamente um quark do tipo down, que é representado pela letra D, ele decai para um up. Dessa forma, aquele nêutron ele deixa de ser o nêutron por causa do decaimento de uma de suas partículas fundamentais, no caso um quark down, e ele passa a ser um próton. Então, no núcleo atômico, você tem ali a adição de um próton. Então, um elemento químico ele passava de um elemento X para um elemento Y que possui um próton a mais. Então, esse daí é o processo da transmutação, que você sai de um elemento para o outro. Todavia, esse processo não é um processo que resultava em algo um tanto quanto racional. Por quê? Porque a energia que era liberada, ela era liberada na forma de uma radiação do tipo beta, ou seja, uma partícula beta, que nada mais era do que um elétron, ele era emitido do núcleo. Ou seja, uma quantidade de energia equivalente a de um elétron era emitida de dentro do núcleo. Sendo assim, então, aquele quark perde essa quantidade de energia. Só que o que acontecia era o seguinte, um pouco mais de energia desaparecia. E devido a essa perda de energia assim que era misteriosa, ocorreu até uma certa guerra entre os físicos da época. Niels Bohr, por exemplo, dizia que tinha que se modificar completamente as leis da física, porque aquele fenômeno mostrava que você ali não tinha mais a conservação da energia. Por outro lado, outros pesquisadores, como o Wolfgang Pauli, ele já acreditava que não, que poderia haver uma terceira partícula sendo emitida ali. E não é que o Pauli estava certo? Havia então a liberação de uma partícula que correspondia a essa energia. Na realidade, então, essa partícula era um neutrino. O neutrino ele foi descoberto antes do nêutron. Então, nessa época, eles chamaram ele de nêutron. Por quê? Porque ele tinha que ser uma partícula que era sem carga, mas que se comportava que nem o elétron. Ou seja, tinha que ser um férmion, especificamente um lepton. Então, tinha que ser um lepton sem carga. E era especificamente, então, a partícula neutra. Deram o nome, então, de nêutron. Entretanto, no ano de 1932, foi descoberto que o núcleo do átomo não era composto somente por prótons, mas sim havia ali uma partícula carregada de forma neutra, então ela não tinha carga. Até então, nessa época, acreditava-se que na realidade o núcleo ele era composto tanto por prótons quanto por elétrons, que ajudavam a contrabalancear a carga ali dentro. Então é como se o átomo ele era formado mais por elétrons do que prótons. Mas a gente sabe que, na realidade, o que eles estavam querendo dizer era que você tinha uma carga neutra, ou seja, a quantidade de elétrons e prótons tinha que ser as mesmas. Só que não fazia sentido o seguinte, a quantidade de massa que havia no núcleo
era um tanto quanto grande em comparação com o que você podia ter naquele período, né, no estudo. Então, o que você tinha ali? Você tinha necessidade de ter uma outra partícula massiva dentro do núcleo. Dessa forma, em 1932, descobriram o nêutron. E o nêutron é uma partícula composta, formada por quarks e também por gluons. Dessa forma, a diferença de massa do nêutron e dessa partícula, que eles estavam chamando de nêutron até então, porque era uma partícula neutra, era colossal a diferença de massa, sendo que o próprio nêutron tem mais massa que o próton. E então, o Enrico Fermi, um pesquisador italiano muito importante, ele trouxe a ideia, vamos chamar essa partícula, que não tem massa, praticamente não tem massa, e é neutra, vamos chamar ela de neutrino, que é o quê? Seria a ideia do pequeno nêutron. Então, ele traz essa ideia. E o nome pegou. Então, ficou conhecido como neutrino. Mas não existe, não é similar o neutrino com o nêutron. No caso, o neutrino, ele é um lepton, ou seja, ele é um férmion, só que ele não é carregado. Ele tem ali as características dos férmions como um todo, tem as características especificamente dos leptons, ou seja, ele tem ali um spin fracionário, a carga dele é zerada, mas a massa dele tende a ser zero. Por que tende? Porque ultimamente há uns estudos que demonstram que eles possuem massa sim. E isso quer dizer o quê? Que você não encontra neutrinos sendo acelerados na velocidade da luz, assim como acontece com os fótons. Especificamente, a gente tem 3 sabores de neutrinos, ou seja, 3 tipos de neutrinos. Nós temos o neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. E por que isso? Porque você tem ali esses neutrinos, eles interagem, quando interagem, com as partículas que o elétron interage, então esse se torna o neutrino do elétron, que o muon interage, então esse se torna o neutrino do muon, e consequentemente, aquelas que o tau interage, a gente tem ali o neutrino do tau. Ou seja, são partículas muito leves e que têm pouca interação. Na realidade, assim como o grupo dos leptons, essas partículas elas não interagem com a força forte, ou seja, você não vai encontrar no núcleo dos átomos neutrinos, basicamente. Eles acabam surgindo de reações de decaimentos oriundos dos núcleos, mas não necessariamente você vai encontrar eles nos núcleos, assim como acontece com os elétrons, por exemplo, que são leptons carregados. Mas os neutrinos em si, eles têm uma outra característica. Como a massa deles é muito pequena, eles também acabam tendo uma certa interação com a gravidade e com, no caso, a força fraca. Todavia, como ele não tem carga, ele não interage com a força eletromagnética. Então, diferente dos leptons carregados, os neutrinos eles interagem somente com 2 forças fundamentais. E os neutrinos eles são assim bastante interessantes. Para a gente conseguir estudar essas partículas, existe a necessidade de utilizar alguns equipamentos gigantescos e, ao mesmo tempo, muito caros. Esses equipamentos são observatórios de neutrinos. E por que observatórios? Porque, como eu disse, essas partículas são muito pequenas, muito leves. Então, você tem ali partículas que possuem muito pouca massa. Isso quer dizer que o campo de Higgs influencia também pouco nessas partículas quando elas se locomovem, mas como existe essa especulação de terem um pouquinho de massa, significa que elas não conseguem ser aceleradas até a velocidade da luz. Dessa forma, então, a gente tem partículas que, pelo fato de possuírem muito pouca massa, são produzidas em quantidades absurdas pelas estrelas. Por exemplo, quando a gente fala de partículas muito comuns no universo, a gente lembra dos fótons, que são as partículas mais comuns do universo. São as partículas que possuem mais quantidade no universo.
A gente também pensa nos elétrons. Só que na realidade, as segundas partículas mais comuns do universo são os neutrinos. O Sol ele consegue produzir alguns trilhões de partículas por segundo. E em cada centímetro quadrado da Terra passa algo em torno de 65 bilhões de neutrinos por segundo em cada centímetro quadrado da Terra. Então você tem um monte dessas partículas passando por todas as partes do nosso universo. Só que o problema é o seguinte, elas têm uma massa tão irrisória, que para elas conseguirem interagir com outras partículas de forma natural, há necessidade de que tivesse, por exemplo, um bastão de chumbo, e esse bastão de chumbo tivesse uma espessura de 1 ano-luz. Ou seja, é a distância de uma galáxia a outra. É a distância que a luz percorre em 1 ano. É para você conseguir ter, então, a interação. Você precisaria ter uma espessura dessa para que a partícula conseguisse interagir. Então, entendo que é muito complicado. No início, quando foi descoberto o neutrino, foram utilizado uma câmara de bolhas, bastante similar ao que a gente viu um tempo atrás com a Gargamel. Só que nesse caso, houve um processo onde você tinha ali excitação das partículas, passando no caso, por exemplo, um raio gama ali dentro, e essas partículas se chocavam com a água e produziam ali o quê? Produziam alguns neutrinos que se chocaram com prótons. E isso, então, foi a primeira observação de neutrinos. Então, precisou de uma energia muito grande. Você precisou ali de uma interação radioativa muito grande. No caso, um raio gama ser incidido dentro da nossa câmara de bolhas. Para que seja possível que ocorra esse estudo sem a necessidade dessas câmaras, e de uma forma um tanto quanto mais, vamos colocar entre aspas, né, mais barato, no caso de gasto energético, foi construído no Japão o maior observador de partículas neutrinas do mundo. Esse observatório ele se encontra a 1 quilômetro abaixo do chão, ou seja, precisa ser num local muito estável, ou seja, com pouco abalo. Não pode ter efeito sonoro, não pode ter efeito de estradas, não pode ter variação de temperatura, não pode haver variação da atmosfera. Então ali você tem um ambiente controlado. É uma espécie de um cilindro debaixo da Terra. Ele tem 41 metros de profundidade por 39 de largura. Então é uma coisa assim bastante grande. E o que acontece dentro desse equipamento que tem o nome Super Kamiokande? Ali, nesse grande reservatório, porque nada mais é do que um grande reservatório, eles adicionam água pura. Então não há ali a mistura de sais nessa água, é uma água não somente destilada, mas também deionizada. Então ela tem que ser muito pura. E, junto dessa água, adiciona-se alguns fotomultiplicadores, que são uma espécie de uns bastões que eles têm a capacidade de liberar luz. E então, o que acontece? Quando um neutrino ele passa, e ele está passando, né, por esse grande acúmulo de água, e ele interage com alguma partícula, ocorre um efeito bastante interessante chamado efeito de Cherenkov. O que é o efeito de Cherenkov? O efeito de Cherenkov ele tem relação com uma partícula que é mais acelerada do que a velocidade da luz dentro da água. Então, na realidade, dentro da água, a luz tem uma determinada velocidade. Você tem ali um processo, você tem ali uma difração, você tem ali também uma reflexão que faz com que a luz acabe sendo um pouco mais lenta do que em relação ao vácuo. Então, ali dentro, alguma partícula ela acaba sendo acelerada, essa partícula pode ser um neutrino, e ela libera um fóton na cor azulada. Isso acontece muito nos reatores nucleares. Por isso que os reatores nucleares, quando entram em processo reativo, eles liberam uma cor azul.
Então, dessa forma, você tem ali uma partícula bastante acelerada. E essa partícula, então, pode ser estudado essa luz que ela libera e dessa forma determinar características específicas. E por que estudar a luz que ela pode liberar? Porque lá no início, quando o pessoal estava tentando entender as características do neutrino, uma questão que também tinha, além dessa energia não ser igual ao que eles esperavam, né, ao que eles calculavam, ocorria o fato de que a radiação ela não era discreta. Ou seja, você tinha ali uma espécie que passava por um processo de decaimento e então, em vez de liberar uma radiação discreta dentro do espectro, você vai ver algumas faixas que são únicas para cada elemento químico. Em vez de haver essa liberação de energia, havia uma liberação de energia no espectro contínuo. E isso acontece, por exemplo, com a luz do Sol. Por quê? Porque você tem ali muitas frequências juntas, são muitas frequências específicas ali. E então você tem um espectro contínuo. E isso acontecia com a liberação da radiação beta. Só que não fazia sentido nenhum, porque às vezes você tinha um elemento químico liberando um determinado espectro, então você fazia análise, tinha um determinado espectro, mas quando você analisava de novo, ou seja, fazia o experimento de novo, aquele espectro era diferente. Por quê? Porque ele era completamente contínuo, não tinha ali a determinação dessa descrição, né? Então você não conseguia determinar ali a característica de qual, por exemplo, de qual elemento, de qual espécie estava vindo aquela luz, né? Então havia essa indefinição. Uma outra característica dos neutrinos, e que é uma característica especial deles, é que eles podem naturalmente trocar o tipo de sabor. Então, se um é um neutrino do elétron, naturalmente ele pode passar a ser um neutrino do tal, ou um neutrino do muon, e assim por diante. Eles podem acabar trocando ali, tá? Isso se dá muito pela característica da massa deles e por não terem carga. Então você tem ali essa possibilidade, né? Então eles ficam alterando isso. Então são características que fazem com que essas partículas sejam muito, muito, muito interessantes. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for possível, já deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve e clique lá no sininho para que você sempre receba novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar uma lista de livros que pode ajudar você a se inteirar mais sobre características e assuntos científicos e, quem sabe, ajudar com a erradicação do analfabetismo científico aos seus redores. Ou seja, você pode comprar um livro aqui, tanto para você quanto para um amigo, e ajudar com que esse amigo não fique caindo mais em fake news científicas, por exemplo. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.